Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Educação Financeira. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui junto com o Valdilson, que é o nosso intérprete de hoje, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre juros. O nosso tema da aula é: o que é melhor, comprar à vista ou comprar a prazo? Qual que é a diferença entre compras à vista e compras a prazo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, nossos objetivos de hoje são os seguintes. Primeiro, nós vamos discutir o que são os juros. Depois, nós vamos falar como os juros simples podem ser calculados, vamos fazer a conta. E, por último, os juros simples em diversas situações aí do nosso cotidiano. Então, hoje nossa aula vai ser basicamente sobre juros, o estudo, o cálculo dos juros. Muito bem. Bom, vamos começar aqui com uma situação, problema, que pode ter acontecido com alguém aí perto de você, ou mesmo com você mesmo. Vamos pensar aqui. Carolina, aos 15 anos, conseguiu ser contratada em seu primeiro emprego. Então, ela arrumou ali um estágio, né, como menor aprendiz. Logo que começou a trabalhar, decidiu que iria comprar várias coisas as quais nunca pôde antes. Por exemplo, roupas novas, sapatos, acessórios, coisas que ela gosta, né? Para comprar esses produtos, ela convenceu a avó a pedir um empréstimo consignado no banco, no valor de R$ 1.200 para pagar em 5 meses. Quando receber o salário, Carolina vai repassar o valor para sua avó pagar a parcela do empréstimo. Então, ela queria comprar ali algumas coisas novas, né? E ela decidiu que poderia pedir para a avó fazer um empréstimo, já que ela não pode, né? E ela ia pagar em 5 vezes esses R$ 1.200. Em relação a esse empréstimo, você acha que quando a avó de Carolina pagar a sua dívida, ela vai devolver a mesma quantia que emprestou ou um valor maior do que foi emprestado? Vocês acham que é a mesma ou é mais? Ou é a mesma coisa ou é um valor maior? Se sim ou se não, por que você acha isso? Não precisa ser muito gênio para saber, né? Que se você empresta um valor, obviamente que você não vai pagar a mesma quantidade. Existe o quê? Existe a incidência de juros, ok? A avó de Carolina devolverá ao banco uma quantia maior do que a que foi emprestada. Esse acréscimo é o quê? É uma garantia para compensar o risco que o banco corre de que o dinheiro não seja devolvido e também para corrigir o valor emprestado, pois o dinheiro vai se desvalorizando ao longo do tempo. Para calcular o acréscimo, são aplicados os juros. Então, assim, o dinheiro ele vai perdendo o seu valor ao longo do tempo. Se o banco emprestou uma determinada quantia e ele acredita que esse dinheiro vai se desvalorizar uma certa quantidade ao longo daquele tempo, então ele vai cobrar a mais para compensar essa desvalorização, ok? Isso aí são os juros, o acréscimo são os juros que apresenta aí nessa transação. Você já aprendeu o que são juros em aulas anteriores, certo? Todo mundo já aprendeu, você já ouviu falar em algum momento aí da sua vida como estudante sobre juros. Mas vamos conceituar aqui de uma forma diferente para ficar bem claro para você. Imagine que você tem uma casa, tá? Aí no seu quintal, uma casa que não está sendo utilizada pela sua família. Então, o que vai acontecer? Você pode alugar ou então emprestar, alugar essa casa para alguém. Enquanto a pessoa está usando a sua casa, ela faz o quê? Ela vai pagar para você um aluguel referente ao bem seu que ela está utilizando, ok? Então, ela está usando a sua casa, paga o aluguel para você. Agora, suponha que ao invés de uma casa, você tivesse um dinheiro. Tem um dinheiro que não estou usando. O que você pode fazer? Você pode alugar o seu dinheiro para outra pessoa usar, para que depois ele devolva para você. Enquanto a pessoa está usando o seu dinheiro, ela vai pagar o aluguel referente ao tempo que ela está com o seu dinheiro. Isso é os juros. Então, juros é o quê? Juros é o aluguel que se paga pelo empréstimo do dinheiro. É o aluguel que se paga pelo empréstimo do dinheiro. E por que tem juro quando a gente compra alguma coisa? Tudo bem, juros para empréstimos de dinheiro, ótimo. Mas por que tem juros quando a gente compra algo também? Porque quando a gente compra alguma coisa, é considerado o valor desse bem. Então, por exemplo, se você compra um carro num valor, digamos, de, R$20 mil, por exemplo, até que você pague este carro, é contado o valor dele em dinheiro. Então, até que seja quitado o empréstimo, você continua pagando o aluguel
desse período, certo? Então é a mesma coisa com dinheiro ou com bens, em todos os casos nós vamos pagar juro. Então vamos pensar aqui numa situação, aqui tem um quiz para vocês pensarem um pouco. Nas situações abaixo, qual não está correta? Tá? Então vamos ver aqui, ó. As compras a prazo normalmente têm juros. Será que isso está correto? B. Se comprarmos no cartão de crédito pagando no vencimento, se não pagarmos o total da fatura, pagaremos juro. Está correta ou não? C. Em uma aplicação de poupança, existe a incidência de juros sobre o capital aplicado. Está correto? Ou D. Quando pagamos uma conta de luz atrasada, não tem cobrança de juros. Olha só. Qual é a correta? Vou deixar com vocês aí, já volto. Estamos de volta. Vamos pensar aqui, descobriu qual que é a incorreta? Não está muito difícil, né? Qual que seria então aqui das opções? A, B, C ou D? Então vamos verificar. As compras a prazo normalmente têm juros. Normalmente tem juros pelo que nós comentamos anteriormente, né? O juro você paga pelo tempo que você está usando o dinheiro de alguma outra instituição ou de alguma outra pessoa. Então sempre tem juros, sim, essa está correta. A letra B. Se comprarmos no cartão de crédito no vencimento, se não pagarmos a fatura, o total da fatura pagaremos juros. Aquele famoso pagamento mínimo. Você com certeza já ouviu falar do pagamento mínimo do cartão de crédito. O pagamento mínimo do cartão tem sim muito juros, então tem que tomar muito cuidado, tá? Essa daqui é a alternativa correta. C. Em uma aplicação de poupança, existe a incidência de juros sobre o capital aplicado. É a situação em que nós emprestamos o nosso dinheiro para o banco. Então, o banco está usando o nosso dinheiro, então ele vai pagar juros para a gente. Essa aqui também está correta. E a letra D. Quando pagamos uma conta de luz atrasada, não tem cobrança de juros. Tem cobrança de juros, sim, certo? Há cobrança de juros. Em qualquer operação, se você não paga alguma conta em dia, vai haver incidência de juros, tá? Então, a incorreta é a letra D. Muito bem. Como que nós calculamos, então, os juros? Como que os juros são calculados? Primeiro é importante você saber que existem dois tipos de juros. Existem os juros simples e existem os juros compostos, tá? O juros simples é aquele em que a taxa de juros vai incidir apenas sobre o valor principal, sobre o capital. Já nos juros compostos, nós temos o famoso juros sobre juro, tá? Então, hoje nós vamos tratar só do juros simples aqui. Muito bem. A gente vai usar duas equações, duas fórmulas para calcular aqui os juros simples, que são essa daqui, J é igual a C vezes I vezes T, e M é igual a C mais J. O que será que significa esse monte de letra aqui? Então, vamos pensar. J é o valor do juro, tá? É em dinheiro, o juro que será calculado. C é o capital inicial. O que é esse capital inicial? Então, se você está calculando juros sobre a compra de um bem, por exemplo, o capital inicial é o valor desse bem. Se você está calculando juros sobre um dinheiro que você empresta, então o capital inicial é esse dinheiro, tá? Então, é o valor principal ali da sua operação. E é a taxa de juros, tá?
o juro ele incide sobre uma taxa que é uma taxa percentual. Essa taxa, para a fórmula, nós usamos na forma decimal. Então, a gente vai aplicar na fórmula usando a forma decimal da taxa. Por exemplo, 5% a gente transforma em 0,05. Por quê? Porque é 5 dividido por 100, ok? Se você for lá na calculadora, fizer 5 dividido por 100, que é o 5%, vai achar a decimal correspondente, que é 0,05. O T é o tempo, ou seja, durante quantos meses, quantos anos durou aquela operação a qual incidiu os juros. E M é o montante. O que é o montante? O montante é o valor final. O montante é a união do capital com o juro. O capital, lembra, é o valor principal. E os juros, a soma desses dois, vai me dar o montante, que é o valor final, digamos, da operação. Ok? Então vamos começar aqui com um caso bem simples, vou deixar vocês pensando nele. Para compreender melhor a aplicação de juros simples, vamos resolver o seguinte problema. Maria tomou R$2.000 emprestados do seu tio Davi. Se comprometeu a pagar depois de 4 meses com uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual será o montante que o tio Davi receberá de Maria? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aquelas equações que eu mostrei aqui anteriormente, ó. Juro é capital vezes taxa vezes tempo. E montante é capital mais o juro. Então, você vai calcular os juros aqui e depois somar ao capital para ter o montante. Nesse caso, nós temos que o capital é quanto? É os R$2.000 que foram emprestados. O tempo são 4 meses, porque é durante 4 meses que vai ficar o dinheiro de um com o outro. E a taxa de juros percentual é 5% ao mês. Então, o I, aqui nesse caso, vale 0,05, tá? Vou deixar vocês pensando aí e já volto. Estamos de volta, vamos dar uma olhadinha como ficou então a resolução desse exercício. Então vamos lá, ela emprestou R$2.000 do tio, tá? Com uma taxa de 5%, então esse 2.000 é o capital inicial, é o valor principal da operação, tá? Há uma taxa de 5% ao mês. 5%, lembra que eu falei, você tem que transformar em decimal, então fica 0,05. O tempo foi durante 4 meses, tá? Não tem erro. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, 2.000 vezes a taxa, que é 0,05, porque é 5%, vezes o tempo, que são 4 meses. 0,05 vezes 4 vezes 2.000 vai me dar 400, o que significa que ela vai pagar R$400 de juros, tá? Esse é só os juros. O montante, que é o valor final, é quanto ela vai pagar. Então, fora o que ela emprestou, tem mais os 400 de juros que ela tem que pagar lá.
Então, os juros vai ser de 400, mais os 2.000 que foram emprestados, vai dar um valor total de 2.400. Então, ela emprestou 2.000 e vai pagar 2.400 nessas condições aqui. Legal? Vamos lá. Agora, vamos pensar em uma forma diferente de usar essa fórmula aí do juros simples, tá? A gente vai aplicar uma situação aqui, onde nós vamos ter que encontrar qual foi a taxa de juros, tá? Então, é uma coisa um pouquinho diferente. Vamos lá. Juan queria comprar um smartphone que seu primo estava vendendo por R$ 1.200, mas ele só teria esse valor daqui a 4 meses. Então, seu primo fez a seguinte proposta. Pagando à vista, ou seja, pagando hoje, ele faria o smartphone por R$ 1.200. Se fosse para pagar daqui a 4 meses, o smartphone sairia R$ 1.500, ou seja, ele estava colocando R$ 300 de juros, ok? Sobre esse tempo de 4 meses. Então, nós sabemos o quê? Que os juros que ele cobrou foi a diferença aqui entre o valor total e o valor inicial, né? Seja os R$ 300. O tempo foram 4 meses, ok? E o capital inicial aqui era R$ 1.200. Então, aqui a gente vai inverter. Ao invés de calcular o J, que é os juros da fórmula, nós vamos calcular o I, que é a taxa. Legal? Então, pensa aí, nós já voltamos. E aí, conseguiram? Vamos dar uma olhada? Olha só. A equação é juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, certo? O capital nesse caso são os R$ 1.200, que era o valor inicial do celular. O montante, que é o valor final, é 1.500. A diferença entre o valor inicial e o valor final, aqui o montante, seriam os juros que foram de R$ 300 por um tempo de 4 meses. Nós queremos saber qual foi a taxa de juros que foi cobrada aí nessa transação comercial. Então, colocamos aqui, ó, juros 300, capital 1.200, a taxa eu não sei, então eu deixo como I, e o tempo são 4 meses, ok? Aí fizemos aqui 1.200 vezes 4, que deu 4.800, e dividimos aqui 300 por 4.800 e me deu 0,0625. O que é isso? Isso é a taxa na sua forma decimal. Para eu saber na forma percentual, eu vou multiplicar por 100. Aí, se eu multiplico por 100, ela passa para a forma percentual, ou percentual, como queira. 0,0625 vezes 100 é uma taxa de 6,25% ao mês. Aqui tem uma informação bem importante para você. Se o tempo foi dado em meses, a taxa também deverá ser mensal, tá? Se o tempo fosse dado em anos, aí a taxa seria anual, legal?
Muito bem. Então, a taxa de juros foi de 6,25% ao mês. Legal? Aqui, em todas as aulas de educação financeira, nós vamos sempre deixar uma frase desse autor aqui do Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que é o Robert Kiyosaki, para vocês pensarem, para vocês refletirem um pouco sobre educação financeira e, se possível, se vocês puderem ler o livro, aconselho que vocês leiam porque é um livro muito interessante. Vamos para mais uma situação aqui. Se ao invés de pagar juros para o primo, Juan esperasse até juntar todo o dinheiro, vamos supor que ele tem R$1.000 e que vai investir esse dinheiro, ou seja, ele vai colocar num banco, em fundo de investimento, em algum lugar, que vai render 4% ao mês, até completar os 1.200. Quanto tempo vai demorar para ele conseguir comprar um smartphone? Então, ó, ele tem 1.000, ele vai investir durante certo tempo, a uma taxa de 4% ao mês, até chegar em 1.200, ou seja, ele almeja R$200 de juros. Em quanto tempo, a uma taxa de 4% ao mês, eu vou ter esses 200 de juro? Então, agora nós temos o juro, nós temos a taxa, nós temos o capital, nós queremos o tempo, certo? Então, pensa aí, já voltamos. Tranquilo, pessoal? Conseguiram? Vamos pensar aqui. A taxa é 4% ao mês. Transformando em decimal, fica 0,04, ok? O capital é de R$1.000, que é o que ele tem. Ele precisa de mais 200, certo? Então, os juros têm que ser de R$200, investindo a 4% ao mês. A gente quer saber quanto tempo vai demorar para conseguir ajuntar ali os R$200 de juros. Então, ó, o juro é 200, o capital é R$1.000, que é o que ele tem, a taxa é de 4%. Multiplicando aqui 1.000 vezes 4, vezes 0,04, nós temos 40. Dividindo ali 20 por 200 por 40, nós temos que o tempo será de 5 meses. Então, se ele esperar 5 meses e conseguir investir esse dinheiro que ele tem a uma taxa de 4% ao mês, ele não vai pagar juros, ele vai receber os juros de R$200. E vai demorar só 5 meses aí para comprar
o smartphone. Legal? Muito bem, então na aula de hoje nós falamos sobre juros, que é o aluguel que se paga pelo uso do dinheiro. Falamos também como os juros são calculados, qual fórmula que nós usamos para calcular os juros. E também falamos na situação em que a gente não paga somente os juros, a gente recebe também os juros em algumas situações. Ok? Então a aula de hoje foi essa. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima e seja extraordinário!